Salve, meu povo! Quinta-feira tem podcast aqui do nosso Sem Filtro no YouTube. Se inscreva no nosso canal, nos dê audiência, garanta o emprego desta apresentadora que vos fala, assim como o emprego do Joãozinho que tá aqui, porque dependemos de likes, dependemos de compartilhamento nesse mundo moderno das redes sociais. Nem só de humor, besteiras e alegrias a gente fala aqui, a gente fala de assunto sério. E nem por isso vamos deixar de falar isso com leveza, mas nós temos que falar do Maio Roxo. Você já ouviu falar? Eu tô de roxo assim, porque eu sabia do Maio Roxo, não sabia que era hoje o dia, mas sabia do Maio Roxo. Assim como o meu convidado, que é um querido, mas pensa num querido. Ele é marido da Mari, minha amiga, é um paizão, é um baita profissional e é benquisto por todo mundo. Não conheço ninguém que não gosta desse homem que está aqui. Doutor Juliano Ludwig, seja bem-vindo. Obrigado, Cíntia. É um prazer estar aqui. Oi, todo mundo. Vamos falar de assunto sério? Vamos falar de assuntos sérios, mas de uma maneira muito leve, gostosa. Porque eu acho que a gente tem que trazer leveza para essas coisas, Juliano. Quando a gente fala de saúde, passou a época de falar de saúde com aquele peso, né? É, lógico. Tem que falar assim com muita tranquilidade. Vamos falar do Maio Roxo daqui a pouco, mas antes eu quero fazer uma pergunta para o João no nosso clima de Sem Filtro. João, você faz cocô todos os dias, meu querido? Como funciona esse cocô aí? Não só todos os dias, mas com horário marcado. Que horário que o João faz cocô? Depois de acordar. Depois de Que eu falei? Puta, que ódio, cara. Que E eu falei? eu quero aprender a educar o intestino. Ele acorda e faz cocô. Vamos educá-los? Como fazer pra ter o bumbum do João, que tem horário pra fazer cocô? Quero saber. Agora vou fazer igual. O intestino, ele é um dos nossos mais fiéis escudeiros. Ele respeita o que nós mandamos ele fazer. Se eu estimulo ele a funcionar demais, ele vai ter um comportamento de funcionar demais. Se eu faço coisas para ele não funcionar todo dia, ele pode não funcionar todo dia. Tá. Então, ele é muito condicionável, ok? Tá. Lembrar que nós temos dois intestinos, o intestino fino que absorve nutriente e o último que é o intestino grosso das fezes. Nós estamos falando do intestino grosso, o cólon, por exemplo. Então ele tem um ritmo, as fezes não deslizam, elas são empurradas por movimento. E nós podemos estimular esses movimentos do intestino. Existem maneiras. Caminhada, atividade física, estimula o movimento do intestino. Alimentos com fibras e bastante água, estimula o movimento para o intestino. Nós sabemos que nós temos um ciclo em que o nosso organismo ele começa a ligar antes de nós abrirmos os olhos. Tá. Vamos supor, Cíntia, que você acorda às 6 horas da manhã. Isso, acordo mesmo. Se você às vezes notar, lá pelas 4h30, 5 horas, às vezes o sono já começou a ficar mais superficial. Isso. Às vezes começa a ter um barulho na barriga. Às vezes, o que está acontecendo? O motor já ligou do nosso organismo, tá. Certo? Então, muitas vezes, o movimento do intestino já está começando mesmo antes de eu acordar. O que acontece? Existe uma ordem para nós irmos no banheiro muito forte já pela manhã. Isso é meio fisiológico, tá. Certo? Então, a gente pode aproveitar isso. E existe uma ordem muito grande para nós irmos no banheiro, que é quando a comida cai no estômago. Tomou o café da manhã. Geralmente, quando essa comida, essa refeição é mais volumosa, melhor ainda. Na verdade, quanto maior o peso ou volume que enche o estômago, alguns minutos depois o estômago manda uma informação para o intestino e fala assim, intestino, você vai funcionar. Por isso que muitas vezes as pessoas têm vontade de ir ao banheiro, evacuar, depois de uma refeição, certo? O famoso pato. Lembra que o que você vai evacuar, expulsar, não é o que está entrando lá, porque o tempo de transformação é mais ou menos o que estava lá. É o que estava lá para ser expulso. De um dia antes, digamos assim. Basicamente isso aí. Tá. Então, uma maneira que a gente estimula é você acordar, você se arrumar, ficar bonitona, você sentar para tomar um belo de um café da manhã, que tenha volume, então tanto bebida como comida, não essa coisa de ficar em pé com uma bolachinha e um café preto e sair. Sentar e fazer essa refeição. Um ritual. Um ritual. E depois dessa refeição, todos os dias, você vai sentar na privada sua, porque a melhor privada do mundo não tem, da nossa casa. Não existe. Então você vai ela é anatômica, ela é feita para a bunda da gente, não é assim? É isso. Você vai sentar lá e você vai tentar evacuar.
3 a 5 minutos. Conseguiu, beleza. Não conseguiu, levanta, se arruma E vai embora. e vai trabalhar. Só que se você começar a ter vontade para ir no banheiro, além desse horário, no caminho para o trabalho ou no trabalho, uma coisa super importante é você ir no banheiro. Porque você está mostrando para o teu intestino que ele pode confiar em você. Porque toda vez que eu bloqueio, toda vez que eu bloqueio para não ir no banheiro, que eu seguro, o intestino está recebendo uma informação assim, ele não quer deixar, ele não quer deixar. Chega uma hora que ele fala assim, então eu não aviso mais. O intestino começa a não avisar mais. Então faz parte do condicionamento para ir no banheiro de manhã, primeiro, confiança entre você e o intestino. E essa confiança vai ter quando ele quiser funcionar, você deixar ele funcionar. Tá. Certo? E você vai fazer esse ritual todos os dias, de manhã. Mas olha que importante, sabe quando que isso vai funcionar? Quando você tiver tempo. Não adianta acordar às 6 horas da manhã para sair às 6h20 achando que isso vai dar tempo. Então, se você tem que sair às 6h20, você vai acordar às 5h20. Entendi. Se você tem uma reunião que você vai ter que sair às 7, você vai acordar às 6. Para ter esse espaço de tranquilidade porque para não funcionar. tem como você fazer Com pressa. Com pressa. Claro. Não vai funcionar. Claro. E você faz isso diariamente. E uma horinha ele vai funcionar naquele horário. Ele vai funcionar. E desde que ele comece a ter também confiança em você. Talvez no começo ele vai funcionar não naquela hora que você está lá sentado. Ele vai funcionar uma hora depois. Tudo bem. Mas você vai ver que você vai puxar. Ao ponto de, às vezes, você, ao acordar, direto para o banheiro. Só que, às vezes, isso é um problema. Tem gente que fala assim, eu vou 2 vezes antes de sair de casa, antes de comer e depois de comer. Eu falo, é justamente por causa disso. Entendeu? Claro. Na verdade, já está tão automática, mas não adianta. Você, depois de comer, você vai ver que você vai de novo. Então, isso é uma das melhores é a repetição. maneiras. Vou começar a fazer isso a partir de amanhã, João. Vou, inclusive, gravar um áudio para você. Quando eu estiver sentada após café, vou fazer um podcast. João, adivinha onde estou? Estou sentada 3 minutos esperando para fazer cocô. Em sua homenagem. Muito juro boa que eu essa vou conversa fazer. Agora ao meio-dia. Mas eu juro que eu vou fazer. Porque sabe o que é legal, Juliano? Desmistificar essas coisas, né? Porque as pessoas não falam disso. Assim. Parece que falar de ir no banheiro ou falar de fazer cocô tem um preconceito de um exame, por exemplo, né? A gente falou antes ali. A colonoscopia. Que é um exame que hoje já é rotineiro, né? Tinhas nos dito Errado que é quem não faz. É isso. E tinha-se um preconceito. Ai, vou lá, vou ser sedado, vão colocar uma mangueirinha lá, né? Pelo ânus e vão entrar no meu... Mas eu não posso fazer. Isso tudo é natural hoje se fazer, né? Deve ser natural. A gente aprendeu algumas coisas. O modelo de medicina até a década de 90, 80, 90, eram modelos que os exames eram ruins, caros, dolorosos. Certo. Então você ia no médico, acesso era difícil, caro. Então você ia no médico quando? Quando doía. Claro. Quando estava sangrando muito tempo. E muitas vezes eram feitos diagnósticos de doenças ruins e muito já avançadas. Então, ficou aquela fama de que o médico encontra coisa ruim ou o médico fala coisa ruim. E ainda é desconfortável, ainda dói. E por que eu né? vou fazer um exame se ele vai encontrar alguma coisa? Então ficou essa cultura. O que nós aprendemos? Que essa cultura é completamente errada. A gente aprendeu que esse modelo de atendimento e de prevenção médico não é efetivo, porque a gente só fazia o diagnóstico da doença já avançada. Estava arrebentado já. Bateu o carro, eu estou vendo que bateu o carro, eu só mostrava que o carro batia. Nós não queremos que o carro, na verdade eu não quero ver o carro batido, eu vou trabalhar para o carro não bater. Só que o carro não bater significa que ele está dirigindo e não está sentindo nada. Então a gente hoje sabe o quê? Que essa doença, por exemplo, o câncer, nesse estágio avançado, ela passou por um estágio pequeno e fácil de cura, só que é completamente silencioso essa fase. Então, uma das frases que eu mais escuto é: eu não sinto nada, por que eu tenho que olhar meu intestino? Porque o câncer nessa fase precoce, que é a fase que a gente mais cura, ele é 100% silencioso. E dá para curar ali na colonoscopia, naquele momento. No exame, tu já consegues remover. Acabou. Vocês já ouviram falar que fulano de tal fez uma colonoscopia, uma endoscopia e tirou um pólipo. Vocês já ouviram. Isso é um procedimento que na hora a gente faz, realmente a gente faz uma microcirurgia e tira uma verruguinha chamada pólipo. A grande maioria dos pólipos são benignos.
Entretanto, alguns pólipos é a fase inicial do câncer. Então, se eu tiro ele adequadamente, eu curo o paciente. Resolveu. Eu curo o paciente. Quer dizer, um exame que resolve um problema que está ali. Não é um exame que só mostra que pode haver um problema, ele já resolve. É uma satisfação muito grande pra gente como profissional da saúde, imagina. quando a gente, entre aspas, a gente vibra quando a gente encontra, E resolve tira. e depois não liga precisa de para o internação paciente. hospitalar? Na grande maioria das vezes não, Nada. É um exame ambulatorial. Tem a parte chata que é o preparo, dieta, Tem que tomar um remedinho para fazer cocô Tem antes, que aquela história, limpar. porque senão eu não consigo ver. Claro. Mas vale muito a pena, talvez, você ficar com uma diarreia durante 8 horas para você ter uma tranquilidade na sua cabeça maior. Acabou o exame, vai embora. Vai embora. Voltou da repouso, anestesia ali. Vai embora. E tá tudo certo. E se tiver tudo bem, vai com uma cabeça leve. Boa. É isso aí. E vai viver, porque é o que manda é isso, a sensação de tranquilidade. Nós estamos falando sobre vida, não vamos falar sobre doença. É isso aí. O que é vida hoje para nós que estamos ficando cada vez mais experientes? O que você quer? É isso Você aí. quer tranquilidade, de qualidade, saber que você... Longevidade, mas com saúde, assim, né? Não se arrastando, né? Os dias falaram pra mim, Cíntia, tem medo de ficar velha? Eu disse, não, eu tenho medo de ficar velha, doente. Velho saudável, eu não tenho medo. Você sabe que isso é um dos assuntos que eu mais gosto de comentar, porque existe um tabu hoje em dia ainda, sabe qual que é? Envelhecimento. Hoje a gente perdeu o tabu sobre sexo. Isso. Hoje a gente perdeu o tabu de falar sobre drogas. Hoje a gente perdeu o tabu de falar sobre relacionamentos. Mas tem uma coisa que nós temos um tabu. Velhice. Envelhecimento. E você sabe o que acontece quando você não discute um problema? Esse problema persiste. Então, hoje, a gente tem que discutir cada vez mais envelhecimento. E envelhecimento, hoje, o conceito não é mais só idade. Hoje, o que se procura é qualidade. Então, a grande pergunta é como você vai viver os últimos 5 anos da sua vida. Isso. É aí que está a questão. É isso aí. Porque eu posso ter uma longevidade de 80 anos e nos Sim, últimos... com 70 tá arrebentado. Nos 70 eu estou arrebentado. Não quero. Ou eu posso viver até os 90 andando de bicicleta Isso. até os 93. Isso. Entendeu? Então, o que vale hoje em termos de envelhecimento é como você vai viver os últimos 5 O anos da sua governo vida. do Canadá fez uma propaganda. tu viu Maravilhosa. Maravilhoso. Os dois velhinhos com a mesma idade, né? Um se arrastando e o outro pegando a bike, mas caso real, assim, né? E saindo, 80 anos, acho que tem ali, né, Joelho? isso aí Mostrando o estilo de vida, atividade física, a diferença do envelhecimento. Claro, a gente não tá falando de uma doença. Pode acontecer, né? Algumas coisas no meio do caminho, enfim, mas como você escolheu envelhecer? É o que eu penso. Como é que eu quero estar com 80 anos, né? E tem os estudos mostrando que eles encontraram 5 grandes alicerces. Foram pesquisar pessoas que tiveram um envelhecimento longínquo e feliz e viram que são 5 grandes pontos que fazem essas pessoas alcançarem isso. Primeiro, propósito. Ó. Segundo, família. Terceiro, atividade física. Fundamental. Quarto, relacionamento interpessoal com outras pessoas. Que legal. 5, alimentação. Esses são os grandes fatores que influenciam o envelhecimento feliz. Pleno. Propósito é fundamental. Por que eu levanto da cama todo dia? O que eu tenho para fazer? O que me joga para frente? O que me faz ser feliz? Isso não importa a idade. Isso não importa a idade. É verdade. Entendeu? É o que te impulsiona. Esses dias me questionaram assim, ó. Mas por que tu levanta às 6 horas da manhã? Né? Porque, meu Deus, tens 2 filhos grandes, se viram, né? O pai leva pra escola, enfim. Busca, leva pra escola. Por que tu levanta? Eu digo, porque... Aí vem o propósito. Porque fazer o café da manhã e estar no café da manhã com os meus filhos, eu não precisaria levantar esse horário. Me faz bem. Eu podia levantar 1 hora depois, tipo, eles vão pra escola, eu nem vou ver. Mas é um ritual e algo que eu quero criar essa memória na cabeça deles, para que eles sempre falem, minha mãe tomava café comigo, né? E que me faz bem levantar mais cedo, porque eu faço tudo com mais calma, são propósitos, e a minha vida às 7h30 vai começar. De fato, a minha Cíntia, né? Eu, não mãe. Mas é um propósito que pode parecer pequeno, porque para muita gente o propósito é chegar na empresa, é trabalhar, não. A família, que é um desses pilares, que aquilo para mim é muito importante. Sem dúvida nenhuma. Então é o meu propósito de levantar
Às 6h08, mais especificamente, que eu boto para despertar o O relógio. conceito que nos passaram, isso é uma crítica, o conceito que nos passaram de aposentadoria é completamente errado. Qual que é o conceito? Você vai trabalhar bastante, você vai ter uma reserva financeira, ou alguém vai pagar isso para você, ou você fez uma reserva financeira, você vai chegar a uma determinada idade e você vai curtir a vida, certo? Esse é o conceito. É isso. O que acontece? Você não vai precisar mais trabalhar. Apesar das críticas, o trabalho ele tem uma função extremamente importante, psicológica, social, prazerosa, retorno, você se sente útil. O que a gente costuma mais ver nas pessoas que se aposentam? Eles perdem um propósito. Então, a pessoa que deixa de fazer alguma coisa perde o propósito. Isso. Experiência prática de vida, o que eu vejo a nível de consultório? Muita depressão em mulheres. Mais velhas? Sim, e que se aposentaram. Mas o que é esse aposentado delas? Pode ser assim, cuidaram da mãe a vida toda. O ninho tá vazio, os filhos foram embora. É isso. Acabou aquilo ali. Não tem mais propósito. Isso. Né? Tá e deriva. homens que trabalharam a vida toda, de repente foram aposentados e ele realmente não tem mais ocupação. Deus, e a mulher não tem que aguentar um homem aposentado em casa? Deve ser uma tragédia. Verdade. Mas não é? Deus me livre e me guarde. Então, assim, ó, conceito de aposentadoria na minha cabeça é você querer ou não mudar de atividade, mas você tem que ter Ou alguma diminuir atividade. um ritmo, né? Se você vai ser pegar dono, leve. eu acho que a aposentadoria é você ser dono do seu Tempo. do seu tempo. Isso. Hoje nós não Isso. somos. Hoje a gente trabalha, certo? E isso vai respingar, porque daí você tem que encaixar cada vez mais cuidados de saúde, cada vez mais atividade física, cada vez mais isso. prazeres, porque aí sim é uma Por uma aposentadoria. opção, né? Não por uma imposição. Não. Agora eu vou parar, não posso mais. Não. A cabeça boa, doutor Juliano, interfere na nossa saúde. Inclusive eu falo lá da saúde do intestino, porque dizem que o intestino é um segundo cérebro. Tem a expressão estar enfesado, né? Que tá cheio de fezes e tá mal-humorado e tal. Mas a gente ter a cabeça boa dentro desses propósitos, desses 5 pilares, tem a ver, muito se fala hoje, né? Assim, a cabeça é fundamental. Tá de bem com a vida é fundamental para não ter doenças, enfim. Tem alguma evidência? Diversas, assim, a gente primeiro tem que entender que a cabeça, ela é o porta-voz do corpo. Então, quando eu sinto uma dor aqui, vai uma mensagem aqui, e eu vou sentir, e eu vou falar, eu vou tomar uma ação. Então, ela é o porta-voz do corpo. Primeira coisa, a função da cabeça, do cérebro. Só que ela também tem vontade própria. Entendi. Ela, independente se o bolo faz mal para mim, se eu vejo um bolo e eu estou com desejo de comer o bolo, eu passo por cima dessa experiência ruim e vou comer. Então a cabeça, ela serve como porta-voz, mas ao mesmo tempo ela tem vontade própria, certo? Tá. Bom, o que acontece? Dependendo do tipo de comportamento que eu faço na minha vida, se eu faço coisas que me dê... E essas coisas, quem toma essa decisão é minha cabeça, comportamento. Claro. As minhas escolhas, eu posso fazer coisas que vão deixar a minha cabeça feliz e meu corpo feliz. Escolhi. Escolhi não beber. Escolhi fazer atividade física. Toda vez que eu bebo, eu passo mal. Certo. A cabeça gosta no momento, mas no dia seguinte eu passo muito mal. Se eu escolhi não fazer isso e substituir isso por uma atividade física, eu vou ter felicidade na atividade física, do ponto de vista da cabeça, e meu organismo vai gostar. Então, a escolha da felicidade são escolhas, mas que a gente tem que levar em consideração essas nossas escolhas, qual a repercussão que isso faz a nível do meu corpo. Quem está sentado aqui na minha frente não é uma cabeça nem um intestino, Cíntia, é a Cíntia. Eu não tenho como separar isso. Claro. Por isso que é muito bom quando a gente vai discutir ou falar ou tratar de uma pessoa, a gente falar sobre essa pessoa, entendeu? O abdômen, em particular, ele tem muita relação, porque nós temos, sim, nervos sensitivos no estômago, no intestino, e que se ligam diretamente no cérebro e que se ligam em áreas emocionais do cérebro. Por isso, quando eu estou nervoso, eu sinto um frio. Por isso, quando eu estou nervoso, eu tenho dor de cabeça. É isso aí. Nos filmes americanos, eu sempre uso esse exemplo. Os americanos, nos filmes lá, quando eles estão nervosos, eles vomitam, né? Só os americanos vomitam. Não vi ninguém mais fazer aquilo, mas eles vomitam.
Entendeu? Nós aqui no Brasil, a gente tem diarreia, na Isso, verdade. é bem assim, piriri. Eles estavam Eles vomitam, são classudos, nós caganeira. Só lá que tem, o nosso é caganeiro, o deles é um mó chique. Então, assim, ó, quando eu tô bem, esse equilíbrio, essas informações que saem daqui e vão para lá, elas também voltam. Se eu tô feliz aqui, vai mandar a felicidade para cá, vai funcionar. Se isso aqui não tá funcionando direito, aqui. Por isso, realmente, quando a gente tá com dificuldade de ir no banheiro, quando eu como alguma coisa que me deixa mais estufado, Isso. aquele dia fica um dia mais pesado. Quando eu tô irritado, a digestão, o intestino... É diferente, é impressionante. Quer ver... As fezes como mudam quando você está num período de irritação. Elas mudam o formato. Elas mudam. Elas Te liga no teu cocô matinal, começa a ver isso. Elas mudam o formato, é interessante. Ou sempre foi bonitinha, inteira, ela começa a ver picadinha. Ou eu não vou. Você pode notar. Puta, essa semana tá foda. Porra, minha cabeça cheia de pepino, barriga vai estar ruim. O cocô vai mostrar. Você vai comer, vai estufar mais. Uma dor de estômago a mais. Putz, tô com desconforto no meu estômago. Tem a ver com emoção. Então é fundamental a gente fazer escolhas na vida de que não só levar em conta prazeres momentâneos ou prazeres só mentais. Eu tenho que falar assim, o que isso realmente vai me trazer? Como é que eu vou estar amanhã com essa escolha de hoje? Por causa da atividade física, não te traz... Quem começa a treinar, falei isso com uma amiga essa semana. Qualquer atividade, ou academia, ou tá correndo, né? Tem um tempo para que isso vire um hábito prazeroso. 30, 40 dias se ela for fazer. E aí depois, meu amigo... Picou. Acabou. Não vai num dia... Eu ri agora, porque eu tava ruim da coluna, não treinei segunda. Aí a Dani assim pra mim, mas então tu não vens quarta? Eu disse, não amor, eu vou nem que eu vou fazer braço, pulso. Sei lá o que eu vou fazer, mas eu preciso. Pra me sentir bem. Virou um hábito que eu não consigo mais viver sem. Só que também demora, não é? Do dia pra noite. Vou correr hoje, amanhã eu tô viciada em corrida. É mentira, né? Sabe qual é uma técnica que eu gosto de usar pra você manter a atividade física e começar a gostar de atividade física em quem tá começando? Se você é bom em entregar projetos, em entregar tarefas, né? Usa essa tua característica. Você primeiro tem que entender que fazer atividade física é uma tarefa a ser cumprida. Isso. Não pensa que vou fazer atividade física, eu vou fazer uma tarefa. A gente faz isso diariamente para tudo, certo? O problema é que a atividade física, a gente não coloca esse peso de coisas a ser feitas. Vai postergando, não deu, eu não vou hoje. Não, depois eu faço. Isso. Começa a subir o conceito de atividade física para coisas a ser feitas. Primeiro conceito. Inadiáveis, assim, é um compromisso. Isso. Eu gosto de falar assim, chega pra Cíntia no domingo à noite e fala assim, Cíntia, você mesmo fala pra você, Cíntia, você me deve para próximo domingo 4 atividades físicas feitas. Te vira. Em que horário, que jeito. Joga isso aí. Foda-se, é isso aí. O que acontece? Você começa a pegar isso e você começa a encaixar na tua agenda. Porque outro grande problema da atividade física, além do começo não ser gostoso, a grande verdade é essa, é porque ela disputa a agenda. E ela disputa a agenda já em segundo lugar, porque eu não dou peso para ela. Agora, se eu dou peso para ela, peraí, não, mas então tem esse dia que eu vou sair mais cedo do trabalho, eu posso já emendar aqui uma academia e depois eu vou para casa. Isso. Eu gosto de correr na rua, mas eu tô vendo aqui a previsão do tempo da semana, vai chover quinta, sexta, sábado, domingo. Então, se eu for meter uma corrida na minha programação, eu vou meter na segunda. Isso. Então, isso é um grande macete. Isso é um grande macete. Você tem que se entregar no domingo à noite, 4 atividades físicas feitas. E por que 4? Porque 3 é o mínimo. Certo? E para nossa idade, acima de 40 anos, você sabe o que a gente tem que fazer, obrigatoriamente? Todo dia? 2 vezes por semana musculação e 2 vezes por semana aeróbico. Esse é o pacote mínimo. Por quê? Porque a gente começa a perder músculo a partir dos 40 anos. Eu faço musculação 4. É só você ver o nosso OPA e OMA, ou a nossa nona e o nona, que não foram instruídos isso, pede para eles esticarem o braço. Não vai, filho. Não abaixa mais, E no joelho não dá conta. Então a gente perde músculo a partir dos 40 anos.
Perde músculo. E esse músculo vai fazer muita falta. Então, a musculação não pode ser substituída. E o aeróbico é que vai me dar o pulmão, o cardio, para eu subir escada, para eu ir lá no supermercado sozinho, sem precisar pegar táxi, alguém me levar. Como é que eu consigo isso? Aeróbico. Corrida, natação, uma caminhada um pouquinho mais forte, enfim. E tenta fazer isso 4 vezes por semana, esses. Pilates aqui no meio, ok, não importa, 4, certo? Bicicleta sábado, corrida domingo, não importa. Não gosto de aeróbico, ok, faz 3 musculação e 1 aeróbico. Não gosto tanto de academia de fazer musculação, então faz 1 musculação e 3 aeróbicos. Perfeito. Mas faça. Todo domingo você tem que se entregar 4 atividades físicas. Eu vejo gente agora na internet falando assim, quem é que treina no frio? No inverno você vai pra academia. Eu digo, mas minha gente, vai pelado? Não, assim, porque, né? Não se vestiu pra sair de casa? Então se vestir pra treinar é a mesma coisa. E aí tem aquele, o Zé da academia do verão, né? Que ele aparece em novembro e vai embora em março. Porque não precisa mais botar sunga, biquíni, já resolveu o pacotinho. E é essa regularidade que a gente tem que ter na vida, né, Jânio? Com tudo, né? Mas moderação. Isso, não equilíbrio. Muito, não pouco. É isso. Vou beber não muito. É isso Eu posso curtir um pouquinho de vez em quando. Vou fazer extravagância aqui. Eu vou compensar aqui. Equilíbrio. O famoso equilíbrio. Que todo mundo sempre nos falou. É isso aí. O tal do maio roxo, que eu tô vendo nessa camiseta bonita, a gente fala de doença de Crohn, fala de retocolite, que são as doenças que vocês tratam nessa história do maio roxo pela conscientização, porque são doenças que não têm cura, mas que têm tratamento. Isso mesmo. Quanto antes, melhor. Sem dúvida nenhuma. E, infelizmente, elas estão aumentando. São doenças da família das autoimunes. Não sabe por que está aumentando? A gente acha que... Isso é interessante. Porque são doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune? Doença autoimune é uma doença que o próprio corpo interpreta que uma célula de um grupo de órgão não são mais amigas. Nós temos um sistema de defesa... que bugou o sistema. Bugou o sistema e ele sai da fábrica todo dia, que eu produzo células de defesa todo dia, ele sai da fábrica dizendo assim, olha, eu tenho que proteger várias células do Juliano, então eu identifico que são as células amigas, mas de repente ela sai de lá não identificando as células do intestino. Sim. E o sistema imunológico fala o seguinte, você é inimigo. Então as próprias células de defesa começam a atacar o intestino. Todos os dias. Então nós temos uma agressão diária. O tratamento hoje baseia-se muito em tentar neutralizar essa briga que se chama inflamação. Mas por que acontece isso? Uma das teorias é que as pessoas estão tendo menos contato com os bichos, micróbios da natureza. Porque quanto mais eu tenho contato com os micróbios da natureza, eu aprendo a conviver com eles. A gente chama de tolerância imunológica. Você está cheio de bactérias no intestino como eu. E por que o nosso sistema imunológico não ataca o tempo todo nessas bactérias? Ele sabe que são bactérias. Nós temos bactérias amigas e inimigas aqui dentro. Mas como elas fazem algumas funções para nós interessantes, nosso sistema imunológico entende que são bactérias, sabe que elas não vão... fazer mal e tá tudo certo. Mas ele aprendeu isso. Pelo contato, pelo contato, pelo contato, pelo contato. A famosa proteína S de sujeira na infância. Isso, que hoje não pode mais nada. Que hoje a gente está isolando demais essas crianças, eles não têm contato com essas bactérias e não aprendem a ter a tolerância, sabendo, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui vai morar dentro de mim e eu deixo. Então o que acontece? Muitas dessas bactérias normais que estão lá, às vezes o sistema imunológico encontra elas e fala assim, não gosto de você e eu vou brigar com você. E aí começa a doença. Começa a ter essa inflamação. O problema é que está aumentando, atinge a população jovem. Começa na juventude, na juventude, principalmente os sintomas são dores abdominais progressivas e crônicas e que não melhoram, sangramento nas fezes progressivo, geralmente associado... O sangramento que é aquele que passa o papel e vê que tem sangue ou olha na privada e fala que tem sangue? Os dois, mas geralmente não são esses os isolados, é aquele em que a pessoa está se sentindo mal, está tendo mais cólica, está tendo mais diarreia... Está acordando no meio da noite, está perdendo peso, não é um fator isolado, é um conjunto e ele é progressivo. Não foi uma virose dessa semana. Pode até na primeira semana você achar que é uma virose. Mas daí dali a um mês eu tô assim de novo. Aí durante um mês eu continuo assim.
Isso, não passou, porque não melhora, né? Não melhora. Tudo que é muito tempo, Entendi. dá uma olhadinha. Então, Tá. essas doenças estão aumentando, infelizmente. Então, a ideia é a gente fazer uma conscientização assim, tá acontecendo casos assim, comece a prestar atenção, vá fazer uma investigação. Sim, vale a pena ir no médico para entender o que está acontecendo. A grande maioria das vezes não é coisas preocupantes. Mas lá no Mas meio pode ser. Quer dizer, não custa, né? E o tratamento faz uma puta diferença. Até porque é um tratamento caro, não é, Juliano? Muito lá na caro. frente, dependendo o nível que tu chegas, é um tratamento que é caro. Mas o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem uma política pública para tratamento de doença de Crohn e retocolite, em que os mesmos medicamentos... O SUS faz isso. O Pô, SUS que tem um legal, protocolo. O Brasil é um dos poucos países do mundo que dá essa medicação. Poxa! Apesar de todas as críticas do Brasil, Aham. nós temos um protocolo no Brasil para doença de Crohn e retocolite, onde os melhores remédios que são encontrados no mundo inteiro, o SUS dá. Mas isso a Globo não mostra. Ó, tá vendo só, rapaz? É bom falar, né? Porque a gente fala, porque o SUS tá aí, ó. Ele tem seu jeito, né? Ok, mas tá lá. Tá lá. Você comprova que você tem essa doença, a gente preenche uma parte burocrática papelada, isso vai ser encaminhado e você vai receber esse medicamento. Sensacional. Sensacional. É o que... Sensacional. O que está acontecendo é que a gente está aumentando a quantidade de remédio. Tem mais remédio. Então, Entendi. Então a gente está Essas pessoas que têm tanto a retocolite quanto a retocolite quanto a doença de Crohn, tratando, tem uma vida normal? Tem uma vida normal. A diferença é quando a gente consegue realmente controlar a doença, basicamente é uma vida normal. O que acontece é que eles têm que entender que eles têm que tomar a medicação. Entendi. É contínua. Não pode parar. Não pode parar. Tem seu jeito de tomar, cada caso é um caso, mas é um tratamento contínuo, porque a doença, ela quer todo dia atacar, porque ela sai... Tô combatendo todo dia a doença com aquele remedinho. Então o remédio vai uma lá. luta diária. Como a questão de um problema de pressão alta, como uma questão de diabetes, que a pessoa é assim. Esse é o conceito. É diário e até diário. acharem cura... É diário. Eterno enquanto durar. Porque a doença, eu falo que a doença não está nem aí para sua agenda pessoal. Aham. Ela não está nem aí. Então, assim, nós temos que neutralizar ela, porque senão ela vai atrapalhar a sua vida. E atacando uma vida inteira lá na frente vai dar problema. Vai dar problema. Amei te receber. Obrigado. Queria ficar contigo aqui assim uma semana conversando, porque é uma delícia. Obrigado, é uma delícia. Cíntia. Vocês podem entrar, inclusive, no Instagram, né? @Juliano Ludwig. Ludwig, Maio Roxo, nós temos vários Instagram no Brasil. Isso aqui que está acontecendo hoje, eu expliquei para a Cíntia, no mundo inteiro. É no mundo inteiro. Vários países celebram hoje, dia 19 de maio, o Dia Internacional das Doenças Inflamatórias Intestinais. O que nós queremos é conscientização, informação para melhor atendimento das pessoas. Saúde. A gente quer saúde. Cada vez mais. E com conscientização a gente evita doença. E seja doença. feliz. É isso mesmo. Com saúde, feliz e aí um abraço. Ninguém segura. Ótimo. Querido, obrigado. Obrigado, Cíntia. Adorei te receber obrigado. aqui. As portas estão sempre abertas, Obrigado. viu? João, um beijo pra você, querido. Joãozinho, ó. Obrigada, tá, Pode... meu querido? O João, conhecido como o famoso cagão matinal. O senhor tá de parabéns. O senhor ganha nota 10. Ele é o sonho de qualquer médico, Vários. né, doutor Juliano? Vou fazer. Depois eu vou contar quando eu conseguir educar meu intestino. No próximo podcast a gente... Isso. Você vai fazer um relatório para mim. Isso aí. A gente faz um FaceTime de manhã, eu lá em casa e tu na tua. Pra eu me estimular. no jornal já. Fechou. Gente, obrigada pelo carinho de vocês, pela audiência. Quinta-feira que vem tem mais aqui, você já sabe. Depois da rádio a gente vem pra cá, porque nós somos multiplataforma, estamos na rádio, na internet e também na televisão. Aliás, na televisão quem tá é João, porque ele entra pro Brasil inteiro com a nossa Jovem Pan. Só ele tem este privilégio aqui na firma, digamos assim. Um beijo pra vocês, obrigada, juízo nessa cabeça aí, viu? Um abração. Um Tchau. abraço, até logo, obrigado.